Paz seja convosco, povo de Deus. Nós estamos aqui, ao vivo, nossa live. Deu uma atrasadinha de uns 5 minutos, mas graças a Deus estamos aqui, prontos para adorar ao Senhor, bendizer o nome dele e compartilhar, um papo de fé, Hoje, daqui a pouquinho, vai estar conosco aqui o nosso querido pastor Joel Elias da Rocha Moninho, eu com meu cafezinho aqui, Pastor Joel, que é meu pai na fé, foi o pastor que fez o apelo e eu aceitei Jesus, foi o meu discipulador, porque graças a Deus eu fui cuidado por ele e ele me discipulou, me ensinou, e grandes coisas que eu tenho hoje, meu alicerce, na vida cristã, foi muito bem formado pelo cuidado, pelo discipulado do pastor Joel. Hoje o pastor Joel, paz e Kátia, Deus abençoe. Hoje o pastor Joel continua lá no Mato Grosso do Sul, na mesma igreja, e nós estamos aqui, em Macapá, Amapá, adorando ao Senhor, bendizendo o nome dele, e daqui a pouquinho o pastor Joel vai estar mandando convite aí para estar conosco. Então quero pedir para você ir comentando, compartilhando, você possa estar aí com ele compartilhando essa live, Eu estou usando o celular. Eu pedi a algum irmão da nossa igreja aí que esteja assistindo, copia o link aí e joga lá, por favor, que eu estou tentando aqui pelo meu computador e não estou conseguindo. Você sabe como é, Internet que no mapa não é banda larga, mas eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Meu amigo pastor Kleber, Deus abençoe, lá da Quadrangular Morada, Uma bênção, graças a Deus, grande amigo, Lá com a pastora Iraci, uma grande mulher de Deus, Irmão do nosso amigo pastor Kelso, nosso coordenador, também, ele é irmão do nosso coordenador estadual de jovens, nosso amigo pastor Viana, Nós já estamos aqui, já vamos estar compartilhando aqui, o link desse nosso bate-papo. Glória a Deus pela sua vida. Deixa eu só compartilhar aqui com a igreja. Nós já vamos estar, a Sr. Joel daqui uns minutinhos já está mandando para a gente aqui, um convite. Para quem não sabe, eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul. O irmão Elias, paz, querido, Deus abençoe. Nosso irmão, mais conhecido como irmão Santana, Deus abençoe, meu amado, em nome de Jesus. O Rony Ribeiro, Deus abençoe. Olha, o pastor João já está comentando aqui, ele já vai entrar conosco, já vai estar mandando aqui um convite. Para quem não sabe, eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, lá da capital do Pantanal, pantaneiro mesmo, E eu nasci em Cristo, na Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro Guaicurus, nessa cidade maravilhosa que é Corumbá, E uma cidade que eu amo muito, meus pais moram lá até hoje, meus familiares, meus grandes amigos, E o pastor Joel, minha tia se converteu, foi algo assim sobrenatural. Tinha um tio meu que estava com um problema seríssimo, de coluna, e o pastor Joel foi lá, e fez uma oração por esse meu tio, E quando ele foi curado, ali a minha tia aceitou Jesus. Depois, posteriormente também a minha avó aceitou Jesus, O pastor Joel batizou minha avó, batizou minha tia, meu tio, batizou todos os membros da minha família. E graças a Deus ele já está aqui conosco aqui. Pastor Joel, rompendo em fé. Vou só ajeitar a câmera aqui que
Esse meus auxiliares me abandonou tudo hoje. Tá me ouvindo aí, pastor Joel? Perfeito, perfeito, Maravilha, maravilha. perfeito. Então, meu pastor, e aí, como é que está as coisas aí da igreja, essa questão do Covid aí em Corumbá, no Mato Grosso do Sul? Eu já vejo que diminui muitos casos aí, né? Então, em Corumbá nós estamos vivendo um tempo favorável, né? Porque existem poucos casos, são 10 ou 12, dentre os quais 7 já já estão curados, né? E esses outros são casos que vieram de pessoas de fora. Mas assim, de certa forma, ao resto do Brasil. Pastor, eu tava esses dias assistindo conversando com alguns pastores do Brasil, né? E algo que preocupa as pessoas é como será a reação da igreja. Eu, por exemplo, hoje eu tive a grata felicidade de uma irmã mandar uma reportagem aqui do Celisnaf, que uma irmã aqui da nossa igreja, que está na linha de frente do Covid lá, ela reuniu todos os enfermeiros e começou a orar pelas pessoas dentro do hospital que estavam com Covid e determinar a cura, né? E eu pergunto assim para o senhor, como é que o senhor acha que vai ser a reação aí da igreja depois de toda essa pandemia, de tudo isso que está acontecendo aí? O que eu tenho entendido a esse respeito é que quem é igreja, quem está firmado na rocha, a reação dele vai ser igual a qualquer outra crise que nós vivemos até o dia de hoje. Confiando, obedecendo a verdade e, acima de tudo, também pregando o Evangelho. Então, eu não espero acabar a crise da pandemia para me manifestar como igreja, né? Eu não espero. Hoje nós estamos vivendo realmente um tempo em que a verdadeira igreja se manifesta, não se desesperando, não apavorando-se, mas vivendo tudo aquilo que é. Ó, Oi. oi, agora eu estou ouvindo, deu uma falhada aí. Mas Ah, pastor, você sabe que eu estava vendo o pastor Misael? O pastor Misael é o pastor da maior igreja quadrangular do mundo, que é de Honduras, né? Tem 50 mil membros, sim. né? E ele estava liberando uma palavra profética. Ele disse assim que haverá um grande avivamento nas igrejas depois dessa pandemia, porque nunca se houve tanto quebrantamento e pessoas assim querendo Jesus, querendo receber a palavra. Hoje eu conversava com essa irmã que é enfermeira e ela dizia assim que no leito da morte de algumas pessoas, porque o senhor sabe que no Amapá está tendo muitas mortes, né? Ela estava falando do amor de Jesus ali naquele lugar e pessoas estavam morrendo salvas ali através de uma palavra. Então eu acredito que Olha, eu não refleti a esse respeito, porque eu estou buscando recursos, bases, ações, estratégias para esse momento. Então eu não penso no depois, eu ainda não refleti diante disso aí, né? O que eu tenho percebido que já nesses 2 meses que nós estamos aí da pandemia, alguns estão apostatando-se da fé, alguns estão demonstrando que nunca foram o que diziam que eram. Então eu penso hoje
daquilo que eu estou vendo. Nem é tanto sobre a sua pergunta, porque você está falando depois, eu estou falando de agora. Exato. Né? Eu estou falando de agora. Então, assim, eu penso dessa forma, que está havendo um filtro, nem se é a vontade, é a vontade permissiva de Deus. Sim, porque trata-se da vontade permissiva. Porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Então, hoje, nós estamos percebendo realmente quem são aqueles que confiam, quem são aqueles que amam ser igreja. Dá o dinheiro aí para comprar o açaí logo, pastor Ronaldo. É porque hoje eu tô com muito secretário aqui, você sabe, né? Dá Aqui o dinheiro para comprar o açaí com frango. Tá aí fechado? Aqui tá em lockdown, exatamente. Só que o supermercado não tá fechado, graças a Deus. Mas aqui foi decretado lockdown. Então, mas essa então é a diferença, né, pastor? A gente é povo de Deus, está no lockdown, o bicho está pegando, mas a gente está vendo que nós somos o único povo que entra numa guerra com a certeza da vitória, né? Josué Benção, lá na UTI, mandando mensagem pro povo: olha, vou passar pelas provas, uma luta, uma vitória sem luta, e hoje aí, graças a Deus, ele está recuperado. Então, é desse jeito, o povo de Deus tem que manter a alegria em todo o tempo, né? Então, eu acredito que essa é a nossa atitude de fé. E é por isso que hoje as pessoas estão manifestando a sua confiança em Deus, como nunca. Amém. Como nunca. Né? A igreja está sendo fechada, os acessos ao culto, a igreja, quando eu falo culto, ao templo material está sendo fechado. Então, aqueles que estão firmados em Deus, né, eles, o medo vem, e nós escolhemos confiar e obedecer. Né? Essa é a nossa diferença. Então, assim, eu vejo que hoje, não sei aí em Macapá, mas alguns já estão falando: tô meio incrédulo, tô meio cansado, tô desanimado, eu escolho sair, eu escolho deixar o Senhor, mas esse, graças a Deus, não é a maioria. A gente tem que falar disso, né? Por isso que a fé, ela é racional, ela é confiança. Então nós também precisamos falar disso, né? E esse é o momento em que nós vemos a igreja se levantar e não para. As estratégias. Eu aprendi uma frase nesse período que a missão, ela continua a mesma, somente muda as estratégias. É verdade. Né? Então, o nosso Deus continua o mesmo. Amém. Continua o mesmo. A nossa fé nele, né? A nossa confiança nele vai continuando a mesma. A missão que nós temos como alcançar os perdidos continua a mesma. A gente vai ter que usar de outras estratégias. Agora, se falando de pós-pandemia, se eu posso dizer alguma coisa, o pós vai ser resultado, pastor Ronaldo, desse período da pandemia. Então não é lá depois, é agora. Quem ficar, ficou, vai sair mais forte, vai sair mais inteligente, vai sair mais capaz, vai olhar para trás: puxa, eu passei, como Paulo falou, combati o bom combate, passei pela pandemia e guardei a fé. Amém. Essa foi boa, passei pela pandemia. Ai, que maravilha. E pastor Joel, o senhor, tirando um pouquinho da pandemia, mas o senhor está 22 anos na mesma igreja, né?
É isso, mais ou vinte e menos? cinco 25. 25. Não. Eu tô, você tá cheio de neto na fé aqui, bisneto já. Graças a Deus. Graças a O senhor Deus. começou muito novo, né, pastor? Eu lembro, né? Eu era garotinho, né? 14 anos, o senhor também era novo, né? Sim. Então Deus é maravilhoso. E, pastor, e o que o senhor tem acompanhado uma mudança? O senhor passou algumas mudanças na igreja, né? O Hum. senhor acha da igreja, o que essas mudanças têm feito, né, em relação à evangelização, ao crescimento do reino de Deus? Ou o senhor acha que essas mudanças elas têm tido um crescimento, mas não têm tido qualidade? O que o senhor acha? Você está se referindo a células? Não, aos 20 anos, 25 anos que o senhor tem de ministério, né? Eu estava lembrando esses dias os meninos aqui, né? Reclamando negócio de som. Falei, meu filho, vocês têm uma mesa digital. Vocês têm, vocês têm tudo hoje. Eu, o pastor Joel, era assim, eu não tinha retorno, eu guiava pela mão dele na bateria. Era só aquela standezinha, com aquela mesazinha. Top Falei, 500, né? vocês A têm tudo Standard Top hoje. 500. Pensa numa caixa amplificada boa, aquela ali, aguentou, viu? E É, aí, eu, o que o senhor acha dessa? então, na verdade, esse é um assunto muito amplo. Aham. Ixi, deu um eco aí. Volta um pouquinho aí, pastor. Opa. Como nós sermos as mesmas pessoas que um ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. E essas mudanças, elas precisam ser para melhores, para melhor. Então eu penso sim que seja na parte técnica, como você citou, na aparelhagem de som, seja na estrutura física do templo, né? Seja com o próprio aprimoramento do conhecimento da verdade. A palavra, ela continua a mesma, mas nós entendemos a cada dia mais. Então, tem pessoas que elas, se voltasse, se ela pensasse há 25 anos atrás, ela continua a mesma, com a mesma mentalidade, com a mesma estrutura, com a mesma estratégia, e isso não é proveitoso para o reino de Deus. Sempre nós precisamos melhorar. Veja só, quando nós falamos, e nós estamos falando um pouco de fé, se nós pensarmos, algumas pessoas se cobram porque elas têm dúvidas, às vezes, de determinadas situações. Se você parar e pensar, quantas vezes, pastor, você pensou em fazer algo, mas antes de fazer, você teve dúvida? Você teve uma certa dúvida. Puxa, será? Isso acontece comigo até hoje. Até hoje você tem acompanhado, os irmãos aí acompanham, eu tenho feito culto para fora da igreja, o drive culto. E a gente prepara, a gente ora, e a gente fica na expectativa das pessoas virem ao culto. Será que vem? Será que não vem? Mas o que eu faço em relação a essa dúvida? Eu não paro, eu escolho confiar. E eu faço. Eu escolho obedecer ao chamado de fazer a obra. Então a dúvida, ela é apenas um degrau para o exercício da minha fé. Então, quer dizer, esse é um entendimento
que eu tenho aprendido ultimamente. Que tem muitas pessoas que falam assim, eu não creio, porque eu duvido. Quando vem a dúvida, você responde com fé. Você entendeu? Então esses são são o crescimento que a gente vai tendo a cada dia a respeito das coisas do Senhor. Pastor, queria fazer uma pergunta, antes de eu der uma palavra de fé para todo o estado do Amapá que está nos assistindo. Tem pastores nos assistindo, tem irmãos da igreja, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, porque assim, eu me comparo muitas vezes, eu falo para os irmãos aqui sobre a respeito da progressão de vida, ou seja, daquilo que eles progrediram na vida como cristãos, se reflete na vida pessoal, financeira, familiar, em todas as áreas, né? E a igreja do Senhor é notória esse crescimento. Por quê? Eu me lembro daquela igrejinha pequena, né? Que nós íamos lá, pequeno, e hoje o senhor era uma igreja, acho que é 12 terrenos, 8, não sei, que o senhor comprou, foi 12 terrenos, foi que a igreja, né? Hoje Foram tem um templo, 11 lotes. 11 11 terrenos, 11 lotes. Tem hoje um templo grande, né? Acho que há umas 600 pessoas, né? Mais ou menos. Sim. Umas 600 500, pessoas. 500 pessoas. 500 pessoas. 500, né? Mas se apertar dá até mais, né? E porque tem aquelas laterais, tem aquele púlpito grande. Sim. Há muita gente ali. Aí ainda tem aquele mais. Aí o senhor também tem um salão, tem uma estrutura. E a gente vê assim, porque eu lembro que na época, né, quando eu era adolescente, só o senhor tinha carro na igreja, mais um ou dois irmãos, né? Hoje, quando a gente chega lá na igreja do Senhor, a rua é tomada de carro, né? E Verdade. graças a Deus, só carros bons. A gente vê Graças aqueles a Deus. irmãozinhos chegando com o sapato sujo de lama, né? Na bicicleta, arrastando um, arrastando o outro. E hoje a gente vê uma mudança muito grande, né? De Deus ali naquele lugar. Realmente Deus abençoou aquele povo. E a gente vê, eu conversei na última oportunidade que eu tive com a irmã Sandra, né? Aí em Balneário, acho que ano passado, na convenção, a pastora Sandra, né? Ela me contou de muita coisa que Deus mudou na vida dela, e eu vejo ela com o irmão Fernando, né? Um exemplo, assim, de crescimento de Deus na vida deles. Não só ele, mas todos aí, o Vangley, toda aquela turma mais antiga aí, né? Que a gente observa, né? O crescimento de Deus na vida deles, né, pastor? E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque, por exemplo, a minha igreja, ela fez 6 anos, mas ainda é um bebezinho, estão caminhando. Tem gente que está chegando agora, né? Tem algumas pessoas que estão começando na vida com Deus agora. E assim, eu sei que esse crescimento há porque há uma persistência, não houve uma desistência durante esses 25 anos, né? Tanto do senhor como pastor, direcionando as ovelhas, e o povo, né? O que o senhor tem a dizer sobre esse crescimento aí para o nosso povo aqui do Amapá? Bom, eu penso, em primeiro lugar, a visão que Deus nos dá. Amém. Há 25 anos atrás, eu tinha o quê? 25 anos. Quando eu fui para lá, eu tinha mais ou menos essa idade. Então, todo esse projeto que nós temos construído durante anos foi uma visão dada àquele tempo, na compra dos terrenos. Exato. Eu nem sabia para que eu estava comprando tanto terreno, mas Deus falava assim, não, compra. Então comprei terrenos, depois eu fiz um projeto contendo campo, salão de festa, cozinha semi-industrial. Então tudo isso é uma questão de visão. Então quando nós temos uma visão, nós temos a clareza aonde nós queremos chegar. E a visão ela é dada por Deus. Então a primeira coisa que a gente tem é uma visão.
Então, num lugar onde não poderia vir nada, como diz a própria palavra, disse Jesus, pode vir alguma coisa boa, de um bairro onde as pessoas diziam que era um povo pobre, miserável, Exato. né? Não tinha ninguém, como que eu ia para lá? Final Deus, do município, da cidade, né? era final, não tinha nenhum outro bairro para cima. E Deus já tinha dado essa visão, independente do material que eu tinha lá. Eu não tinha membro, o que tinha não tinha pessoas, não tinha dinheiro, mas Deus foi provendo. Então a primeira coisa que a gente tem, que eu acredito que é importante para a nossa caminhada da fé e da confiança, é saber aonde nós queremos chegar. E entender depois o processo. Aí o Paulo Humberto estava lá. O Paulo Humberto, você vê, foi um das pessoas que deram toda a instalação de luzes da igreja. A igreja ela tinha uns potes daquelas lâmpadas pequenas de luz quente. Nós colocamos lâmpadas frias em toda a igreja. Então Deus deu a visão. E aí, depois da visão, nós precisamos entender o processo. E isso passa por onde, pastor Ronaldo? Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. Porque a gente precisa mudar a mentalidade. O povo mudou, né? A mente do povo mudou, né? Claro, muda. Por quê? Porque aquele que pensava só tomar o tereré ou comer o açaí e não estudar, aqui é açaí, e não trabalhar. Exato, aqui é tereré, aí é açaí. Então as pessoas começaram a mudar a mente. Puxa, eu preciso estudar. Eu posso ter um emprego melhor. Eu não vou ficar aqui parado. Eu posso ter algo melhor. Eu vou me preparar para isso. E houve essa projeção, né? Então isso passa por onde? Pela mudança da mentalidade das pessoas. Eu posso porque Deus diz que eu posso. Eu faço porque Deus diz que eu faço. Então, eu preguei domingo passado, quarta-feira passada, que o processo, a trajetória que nós traçamos na vida é o processo de crescimento para a nossa conquista. Então, a conquista ela passa por esse processo. Hoje, para a glória de Deus, pastor Ronaldo, nós somos a terceira igreja no estado, em estrutura, né? Aqui que ele está falando, se você comprou terrenos 12, um foi comigo. Ah, não, esse terreno não é, rapaz. Esse terreno é outro. Esse terreno é outro. Eu comprei para a igreja. Vocês já estavam abrindo uma imobiliária lá, só comprando terreno. Olha que maravilha. Então, pastor, passa pela mudança da mente das pessoas. Delas não acharem pequenas, pobres, miseráveis, que elas não podem melhorar, né? Olha só, o irmão Carlinhos Basta, que eu e a minha família estava lá. Então, quer dizer, são pessoas que hoje mudaram a mente, cresceram, melhoraram de vida. Irmã né? de Lúcia, né? Irmã de Lúcia foi minha professora dos novos convertidos, da escola bíblica. Sim. E eu vou falar uma coisa, pastor Ronaldo, que eu pensei essa semana passada. Uma das coisas que fez com que a igreja prosperasse era a obediência dos membros na visão que Deus deu para o pastor. Porque eles não entendiam há anos atrás, quando eu coloquei 5 aparelhos de ar-condicionado e 48 mil BTUs na igreja. Para que isso? Alguns falavam. Exatamente. Para que tanto terreno? Mas eles iam lá, ofertavam, dizimavam, doavam, né?
Então, quer dizer, eles obedeciam. Esse Paulo tá empolgado, tá bem, tá animado. Então, assim, Glória a Deus. eu penso assim que muitos hoje, por exemplo, hoje nós temos, para a glória de Deus, nós estamos fazendo culto fora da igreja, a gente não precisa alugar som. Nós temos uma das melhores aparelhagens. Então, quer dizer, anos atrás, quando nós compramos toda a aparelhagem, para que tanto som? Agora a gente vê. Eu já ouvi isso. Né? Para que tudo isso? Para que uma igreja chique desse jeito? Exatamente. Aí hoje, quando se vai fazer um evento regional, a gente tem a alegria de poder servir a igreja. Prazer, né? E toda a igreja quadrangular vai lá, né? Por quê? Porque anos atrás nós fomos lá, ofertamos, choramos, gememos, né? Suamos, mas hoje nós estamos vivendo esse tempo de colheita. Então, quer dizer, esse processo passa pela obediência aos seus líderes. Pastor, você sabe que isso eu tenho comigo, né? Uma coisa que eu aprendi com o senhor foi que se eu sou obediente ao meu líder, ele pode estar até errado, mas eu vou ser abençoado por causa da minha obediência, da minha fé. E graças a Deus, até hoje, eu tenho visto isso e graças a Deus tenho ensinado ao meu povo, graças a Deus, pela sua vida. Até é bom fazer essa live, porque se o povo acha que eu sou abençoado, é porque eles não conheciam meu pai na fé, que é muito mais abençoado. O senhor não conhece uma geração nova aqui da igreja, né? Então, de líderes. Então, já quando o senhor veio, já tem 3 anos, né, que o senhor veio aqui? 3 anos, né? Já 3 anos. Nesses 3 anos já tem uma safra nova de líderes aí. Já está saindo até pastores novos aí. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Deus tem grandes coisas, feito grandes coisas. E eu falei assim, olha, se eu sou abençoado, vocês não conhecem meu pai na fé. O bicho é violento, oração 5 da manhã. É no monte. O bicho é a giripoca pia. Né? Graças a Deus. Amém. Aí essa semana, você vê, nós precisamos estar sensíveis. Eu acho que o processo passa pela sensibilidade de nós percebermos aquilo que Deus quer fazer. Então, nesse momento de pandemia, nós estamos agindo na área social. Há 2 semanas atrás, nós distribuímos marmitex. Então, quer dizer, a obra ela não para. Se é de um lado, se não é de um lado, é do outro. Esse final de semana, vamos distribuir 200 marmitex. Então, quer dizer, aqueles que não entendem, eles vão falar assim, mas nós estamos em crise, nós estamos na quarentena, a igreja caiu a arrecadação, não tem dinheiro. Gente, a obra do Senhor ela não para. O nosso Deus continua o mesmo. Deus vai levantar pessoas. E aí nós iremos fazer. Então é uma estratégia a mais. Eu tenho falado que o céu não está em lockdown. Exatamente. O céu não está em lockdown. Jesus disse lá em João 5,17, né? Meu Pai está trabalhando e eu também estou trabalhando. Então, o Senhor não deixou de trabalhar pelas nossas vidas. E eu creio que esse vai ser mais um crescimento da fé do povo de Deus, da igreja. E eu creio realmente que tudo isso que nós estamos passando aqui, realmente Deus está mostrando a nossa fé. Porque quem está passando... Tem irmãos aqui, pastor... Nem parece que eu tô que está tendo esse negócio de pandemia, porque se você olhar Globo aqui no Amapá, é um caos. Né? Realmente está um caos, mas Deus tem livrado a igreja dele, né? Tem algumas circunstâncias, alguns óbitos na igreja, mas graças a Deus na nossa igreja nós não tivemos nenhum óbito e em nome de Jesus nós não vamos ter. Tem alguns casos, né? Se não me engano, são 3 irmãos só que pegaram o Covid. Alguns só pegaram sintoma de gripe, mas eu creio que Deus está derramando uma unção realmente de proteção do céu para cada vida de cada pessoa. Eu quero que o Senhor dê uma palavra de fé para nós agora, para a gente encerrar com uma oração abençoada aí. O Senhor ora daí, eu oro daqui, e vai ser só vitória em nome de Jesus.
Amém. Amém. Esse é o momento de nós confiarmos. Os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não podemos negar todo esse momento de dificuldade, muitas mortes, muitas pessoas enfermas, muitas lutas. Posso até dizer, um pouco diferente de como eu disse no início, essa é uma crise que nossa geração nunca viveu. Mas nós já passamos por crises muito difíceis. Talvez você que está me ouvindo já passou por um câncer e você venceu o câncer. Você que venceu o câncer, talvez você nem vai passar pelo Covid. Então a crise do câncer que você viveu é muito maior do que a crise do Covid. Talvez você passou por uma crise financeira, onde você foi na miséria, onde acabou com tudo. E hoje você vive uma outra realidade. E você não ficará desempregado. Então você já viveu uma crise maior do que o Covid. Talvez você passou um grande problema no seu casamento. Talvez você divorciou-se, você separou, você foi traído e você venceu. Você traiu e você venceu. E talvez você não vai ser contaminado com o vírus. Então você já passou por uma crise muito maior. Então você precisa ter essa clareza. Porque às vezes você potencializa a crise da saúde de hoje. Mas você não pode esquecer que você já venceu crises maiores. E as mesmas ferramentas, ou praticamente as mesmas ferramentas que você usou para vencer as outras crises, você vai usar para vencer essa. E uma delas é a fé. Que além de crer, porque até os demônios creem, diz a palavra. Tiago fala que até os demônios creem. Mas os demônios não obedecem a Deus. Não confiam em Deus como Senhor. E essa é a diferença daquele que tem fé. Ele confia e ele obedece. Então, enquanto as coisas estão difíceis, você precisa escolher. Confiar e obedecer a verdade de Deus para a sua vida. Então, independente de qualquer coisa, querido, independente de qualquer coisa que você esteja vivendo, qual seja a crise, e eu falo muito mais, talvez hoje você não está tão preocupado com o Covid, mas talvez você está passando por uma crise muito maior que o Covid. Dentre essas que eu citei. Problema no casamento, problema financeiro, que nem é causado pelo Covid. Você imagine pessoas que estão nas máquinas de hemodiálise, porque já vinham nessa vida contínua antes do Covid. Verdade. Que luta! Que sofrimento, todos os dias. Então, às vezes, nós pensamos, é o Covid que está me desesperando. Gente, Tem coisa nosso muito Deus, pior. tem gente vivendo muito pior. Então, Deus, Ele já tem a resposta certa, a saída certa. Já preparou isso antes da fundação do mundo. Jesus, talvez você esteja me ouvindo, você está aí, você foi hoje, passou por uma hemodiálise. Eu tinha uma irmã na igreja que viveu anos, escrava de uma máquina, sofrendo todos os dias. E ela sempre ali ao culto, e Deus sempre dando uma palavra para ela. Quando foi ano passado, você vê,
falar que o Covid é uma crise grande para ela, não é. Porque ela está em casa hoje. Ela está bem hoje em casa. Sabe por quê? Porque na crise que ela vivia, Deus abriu uma porta lá em Curitiba. E você sabe, pastor Ronaldo, como que é a fila para transplante de rim. Você sabe como que Nossa, é. é gigante. A fila é longa, longa. Quando ela chegou lá, olha que poderoso isso. Quando ela chegou, ligaram para ela num dia, ela teve que pegar o ônibus e pegar o avião, e ela chegou em Curitiba, Deus proveu o dinheiro, ela não tinha dinheiro. Olha aí. Foi assim, quando ela chegou lá, ela estava no jardim do hospital, e ela olhou uma pessoa lá e falou assim: Senhor, essa pessoa precisa mais desse transplante do que eu. Então eu abro mão. Olha que forte isso. Eu abro mão. Se for para eu Isso é abrir mão. cristianismo raiz, né? Isso é evangelho, é amor pelos outros. Isso É muito olhar forte, pelos outros. E aí que aconteceu? Ela foi transplantada. Recebeu um rim novo. Está curada hoje, está livre. Está feliz da vida. Então a fé, a confiança, ela não está só em tempo de pandemia, de quarentena. A fé em todo tempo. Eu passei 7 anos da minha vida lutando com uma depressão, esperando o novo amanhã, esperando o novo amanhã. Nunca pedi para morrer, nunca pedi para o Senhor na minha vida. Duvidava, eu desci do escuro, confiar. Então, meus queridos, não foque. Tem uma frase lá na igreja que nós temos aprendido com uma irmã. Não olhe para a doença, olhe para a cura. Amém. Não olhe para a doença, olhe para a cura. Amém? Pastor Joel, eu queria que o senhor dirigisse uma oração pelo estado do Amapá, por Macapá, aqui pela nossa igreja especial. Eu quero depois dirigir uma oração aí pelo meu querido Mato Grosso do Sul. Amém. Pela vida do senhor, pela sua família, pela minha igreja, que eu sou daí, né? Amém. Nasci em Cristo aí, pela minha igreja. E eu creio que Deus vai estar abençoando. O pastor Elon está nos assistindo aí. Um abraço, pastor Elon. Deus te abençoe. Um abraço. Elon abençoado, é um abençoado. Abençoado. Ele é. Graças a Deus. Pode orar por nós aí, pastor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Nós só existimos por conta dEle. Senhor, nós escolhemos confiar e obedecer, não retroceder, confiar no Deus do livramento, confiar no Senhor que se entregou na cruz por nós, confiar no nosso irmão mais velho, Jesus, o primogênito de Deus, aquele que é nosso amigo, que é nosso irmão, aquele que intercede por nós. A esse nós rogamos, em nome desse nós rogamos ao Pai, que alcance com o favor divino, alcance com o favor divino todo o estado do Amapá e do Macapá. Senhor, o Senhor possa abençoar as autoridades desses estados, para que eles, sendo usados, Senhor, por Ti, possam abençoar esse povo brasileiro. Deus, oramos, Senhor, para a Sua intervenção divina na vida, Senhor, daqueles que estão nos leitos hospitalares, pois até o momento não existe remédio, não existe vacina, mas em todo momento existe um Deus. Aleluia. Por isso eu oro, Senhor, eu oro pela igreja aí do Macapá, do Tabernáculos dos Milagres, uma igreja com nome profético.
Senhor, oramos para que esse milagre, Senhor, seja algo real e verdadeiro na vida desse povo, Senhor, da sua igreja, nesse lugar. Alcançando também Serra do Navio, Senhor, alcançando o pastor Éder também, num outro bairro, Senhor. Sim, meu Pai. Senhor, meu Pai, Sim, essas sim. igrejas e esses homens e essas Sim. famílias que têm, Senhor, Sim, têm se dedicado a levar esse evangelho da confiança e da obediência. sim. Nós oramos, Pai, Em nome de em nome de Jesus. Amém. Deus, ainda na tua presença, Deus, eu te agradeço, Senhor, pela vida, Senhor, do pastor Joel. Pai, muito obrigado, Senhor, porque ele é um exemplo de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós olhamos a vida do teu servo e conseguimos ver, Senhor, a fé, a determinação, a perseverança, Pai, que Jesus nos ensinou. Pai, eu te peço, guarda ele, guarda a sua casa, a sua família. Pai, livra de todo mal. Guarda, Senhor, a nossa igreja lá do bairro Guaicurus. Pai, se Amém. alguém enferma agora, nós liberamos uma palavra de cura, repreendemos em nome de Jesus todo Amém. espírito de enfermidade. Meu Deus, que apresentamos a vida deles, ó Pai, diante do Senhor. Assim como Jó orava, Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor levantava uma muralha de fogo para proteger a família de Jó. Que o Senhor possa, Senhor, proteger, Senhor, a Corumbá, Mato Grosso do Sul, possa proteger, Senhor, o bairro Guaicurus, a igreja, os irmãos. Pai, o Mato Grosso do Sul, nós oramos, ó Pai, abençoamos e te agradecemos. Amém e amém. Pastor João, muito obrigado, viu? Muito gostoso falar com o senhor, né? Nosso paizão aí na fé, né? Grandes amigos também aqui compartilhando, assistindo. Eu Amém. creio que foi muito edificante para todos nós, né? E nós vamos estar fazendo várias lives e depois eu quero que o senhor faça uma live que a gente vai falar só sobre depressão, viu? Quero que o senhor conte o seu testemunho, o senhor dê uma palavra. Vamos estar falando Amém. sobre isso, porque esse é um mal do século que tem atrapalhado muito a vida de cristãos. Antigamente a gente achava que era preguiça, né? Falava assim, não, é preguiça, é isso. Não, a gente já vê que isso é patológico, entra o emocional, entra tudo. Tá bom, meu pastor? Deus abençoe, viu? Em Pode nome de contar Jesus. Obrigado. comigo. Um abraço à igreja do Macapá. Saudade desse povo querido, Amém. né? Da onde nós pudemos caminhar aí. Um abraço a todos aí. O senhor conheceu o estado, o senhor foi para Laranjal do Jari, foi para Vitória do conhecido aqui no estado. Deus abençoe, pastor João. Um abraço, obrigado.